Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Pois bem, nesse espaço do Sindasp, vamos conversar com o Arnoldo Ramos Cândido, que é coordenador estadual, mais uma vez, prazer tê-lo conosco, e vamos falar sobre campanhas, porque o sindicato representa uma série de trabalhadores de áreas diferenciadas, né? Como é que estão as campanhas salariais? De quem são e como é que estão as negociações? Nós temos acordos coletivos com as empresas do setor público e essa database é maio e até hoje ainda estamos em negociação. O governo tem nos tratado com descaso, é isso que nós temos dito. Tentamos marcar já algumas reuniões e está difícil a negociação esse ano, mas parece-me que acendeu uma luz no fim do túnel e o secretário da Fazenda marcou uma reunião para o dia 2, quinta-feira, e nós estamos com bastante expectativa que a gente consiga avançar numa proposta que a gente possa fechar, porque os trabalhadores já estão desde maio. É uma categoria ou são várias categorias ou todas elas têm a mesma database? Quase todas têm a mesma database. Maio? Maio, 1º de maio. E uma é 1º de junho, que é do Sescom Grande Florianópolis. E a negociação ela é conjunta, ou seja, atinge todas as categorias ou vocês vão separando categoria por categoria? Isso é para a gente saber qual é que está com mais dificuldade e tal, para a gente ir conversando. Na verdade, esse ano todas estão com grande dificuldade, né? Onde é que pega mais? O que está dificultando mais, assim? As negociações com as empresas públicas do governo. O embate é maior, a contraproposta deles é uma contraproposta bem irrisória, abaixo das outras. Exemplo de empresa, para o telespectador poder... As empresas públicas, EPAGRE, SIDASC, Santur, SEASA, Codesc, essas empresas são empresas do setor público. E os outros são funcionários da administração direta. Aí está sendo mais fácil, é assim? Não, esses funcionários são da administração pública direta, eles são seletistas. Isso. São seletistas, né? E os outros trabalhadores que a gente chama de área privada, não, são trabalhadores da área privada. São da área privada. Setores privados, que a gente fecha a convenção. Há alguns acordos com empresas, mas esses são mais fáceis, né? Mas as convenções também são difíceis esse ano. E quais os tópicos que estão, assim, travando? O que é que está pegando mais, assim, na não confecção de um acordo, da chegada de uma solução? Na área privada, é o reajuste salarial. Eles querem dar muito menos? Muito abaixo do que foi reivindicado pela categoria em assembleia. Né? Qual é a média de reivindicação? É uma só reivindicação para todos? É uma só. A média de reivindicação é em torno de 10%. A gente sabe que o país está numa crescente, né, de valorização, muito emprego, e a proposta deles é 6%. O INPC do período, que é maio, na sua base, foi 5,83. Então, quer dizer, estão praticamente o INPC. E o que alegam? Essas empresas têm dificuldades de caixa, têm dificuldades na prestação de serviços, tem muita concorrência? O que é que entrava? Por que eles não são mais flexíveis nessa questão? É questão de orçamento? É questão de lei de fiscal? O que é? Por que eles alegam para não chegar na solicitação? Na questão das convenções com as empresas privadas, ela é muito genérica, é uma gama muito grande de empresas, né? Hoje são muitas empresas, em torno de 4.000 empresas. Então, tem empresas de todos os portes, empresas, né, pequenas e grandes. As empresas grandes não teriam problemas, né? Porque esse reajuste, para eles, é até irrisório. Algumas já deram mais, até já anteciparam para os trabalhadores. Certo. As pequenas empresas, é isso que eles alegam. Mas nós não estamos vendo reclamação das empresas. As empresas estão nos ligando para perguntar quanto que é para dar de reajuste salarial, para antecipar, para não ficarem com esse atraso, né, que depois tem que pagar todo o retroativo. Apenas o sindicato patronal, a política do sindicato patronal que negocia, que está intransigente. E quem é esse sindicato patronal? Nós temos o Sescom Santa Catarina, com sede em Joinville, que representa todo o estado, menos a Grande Florianópolis.
A Grande Florianópolis, existe um outro SESCOM aqui que representa a Grande Florianópolis. Quer dizer que, então, para o telespectador entender, é um imbróglio bem bonito. Quer dizer, os funcionários prestam serviço, são seletistas, na sua grande maioria, para órgãos da administração direta. Porém, as empresas às quais eles estão vinculados são empresas particulares. É isso? Ou não é isso? Não é isso. Não, então explica direitinho. As empresas que são vinculadas ao governo do Estado são essas que eu citei. Certo. Certo. Essas são da administração direta do governo do Estado, né? Tá. E as empresas da área privada mesmo, empresas da área privada. Mas onde elas entram na questão na seção do funcionário? O funcionário trabalha dos para elas? Trabalhadores que trabalham nessas empresas. Pois é, então. São empregados nas empresas de assessoria, por exemplo, assessoria contábil, assessoria jurídica. Então é isso. São esses funcionários. Então, essas empresas particulares que, de uma forma ou de outra, prestam serviço para o governo. Não, elas não prestam. Mas o funcionário é contratado? É contratado por essas empresas para prestar serviço... Dentro da empresa do governo. Na iniciativa privada. Não presta serviço para o governo. Presta serviço para a sociedade de uma forma geral. E também para o governo? Algumas sim, vou dizer que sim, mas não. As que prestam serviço para o governo são as empresas das negociações que nós chamamos pública. Certo. São essas que eu citei. Certo. EPAG, SIDASC. E onde que esse sindicato das privadas interfere na negociação com as públicas? Não, aí nós negociamos direto com o governo. Essas empresas públicas. E como é que está indo? Essa negociação com o governo é que está mais difícil. O governo, eles têm alegado a lei eleitoral esse ano. Que não pode, nesse período, até 3 meses antes. É o que eles alegam, né, Gilberto? Mas a gente sabe que a legislação eleitoral, a própria lei eleitoral, ela resguarda os acordos coletivos. Claro. Nós somos seletistas. Claro. É uma lei que resguarda apenas os funcionários direto da iniciativa direta, os estatutários. Os estatutários. Certo? Que são regidos por lei, por votação de Assembleia, que não pode ter um reajuste acima, né, das perdas salariais esse ano. A lei resguarda os acordos coletivos, né, porque a CLT já resguarda e a Constituição também resguarda. Claro. O direito de... Então, a lei eleitoral não interfere nesses acordos. E nós já temos precedentes. O governo já negociou com outras empresas do governo, né, empresas idênticas a essas, com reajuste acima, com outras, né? Então, você ou o Sindasp estão encarando esse tipo de entrave por algum outro viés, assim, por ser uma questão política, por ser da onde vem o entrave? Por que não se... Porque é muito tempo, né? Nós estamos entrando em setembro, né? De maio até agora. Amanhã já é 1º de setembro. Pois então. E desde maio... Na verdade, Santa Catarina, esse ano, esse arranjo que fizeram para governar o Estado, ele nos causou muito prejuízo. E esse ano, somente, né, que a maioria saíram para concorrer a cargos, quem ficou, me parece que não está tendo poder de mandar em nada, de decidir nada. Né? Fica só administrando ali. O que está, alega, inclusive, que o Estado está falido. Ao contrário do que pregam os que saíram para ser candidato, que o Estado é uma maravilha, que eles governaram com maravilha, e o que ficou diz que o Estado está falido. Então... Fica 2 pesos e 32 medidas. Para o mesmo governo, para quem estavam aliados até agora, que governaram o Estado nesses 8 anos, né? Tá, e aí o que fazer? Qual é o passo que o Sindasp está tomando? Quais os passos, quais a caminhada para tentar resolver o problema? Nós estamos muito esperançosos, como já falei, nessa reunião do dia 2, agora, quinta-feira, com o secretário da Fazenda, com o Cleverson, o secretário da Fazenda. Caso não surta o resultado esperado, né, os avanços que a gente espera, nós vamos continuar a nossa caravana do respeito. E nós iniciamos uma caravana do respeito, que a gente já esteve em Itajaí, já fez Itajaí, já estivemos em São Miguel do Oeste, por lá. É uma caravana que nós estamos pedindo e alertando ao povo, esclarecendo com documentos para a sociedade do que esse governo tem feito com esses trabalhadores. Então, estamos esclarecendo a sociedade e pedindo para que elas tomem conhecimento de quem são essas pessoas que governaram o Estado até agora, certo? Porque se eles nos tratam com descaso, eu tenho visto mote eleitoral aí, as pessoas vão para a televisão com aquela jeito de bonzinho agora, na época da eleição, né? Que governamos para as pessoas. Quem são as pessoas, né? As pessoas, eu creio que passa pelos trabalhadores que trabalham diretamente para a sociedade catarinense, que deveriam ser respeitados. Eu acho que os trabalhadores dessas empresas
são um dos maiores patrimônios desse Estado e desse governo. É eles que promovem tudo que está aí, toda a riqueza que já trouxe para esse Estado, né? Para quem não conhece essas empresas vinculadas à Secretaria da Agricultura, principalmente, elas têm hoje uma missão do desenvolvimento integrado nos setores agropecuário, pesqueiro, florestal. E as pessoas, às vezes, não conhecem o trabalho desses servidores, né? Que são servidores que promovem extensão rural, que promovem assistência técnica, melhorando a qualidade dos nossos alimentos e ainda fiscalizando, né? Fiscalizam, fazem toda a fiscalização desses alimentos, o alimento que chega à mesa das pessoas. Então, às vezes você não conhece o trabalho desses funcionários, mas quando você vai no mercado comprar uma fruta, quando você vai no mercado comprar uma carne, você sabe que aquela carne está inspecionada e fiscalizada por esses trabalhadores. Tanto que hoje Santa Catarina tem um status, que nenhum outro estado tem, um status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então é um produto que você pode consumir, né? Você sabe que a vacinação é uma incumbência, né? Claro. Você incube. Então é meio com a vacinação. Sem a vacinação você está tranquilo. Então são esses trabalhadores que fazem essa fiscalização, trabalham em situações precaríssimas, principalmente os trabalhadores que trabalham nas barreiras sanitárias, que são as barreiras que fiscalizam a entrada de produtos no Estado, em alguns lugares em condições insalubres, né? Sem segurança, sem condição de comunicação de telefone, em alguns lugares, sem nem sinal dos celulares. Então nem adianta neles levarem sem condição. Expostos à violência total. Então é um desrespeito com esses trabalhadores, né? Um descaso do governo com esses trabalhadores que para um serviço tão essencial. Este é Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp, que está conosco aqui nesse espaço do Floripa em Foco, que vai para um rápido e breve intervalo e volta em seguida. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. É a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença com o Floripa em Foco. Nesse espaço do Sindasp, continuamos com o Arnoldo Ramos Cândido, que é coordenador estadual. Já falamos sobre as campanhas salariais e as dificuldades, né, que estão surgindo, principalmente em virtude do índice muito abaixo daquele decidido em Assembleia dos Trabalhadores. E agora o Arnoldo tem algumas informações, denúncias, algumas coisas aí que andam incomodando bastante, né, a categoria e outras categorias também, né? Qual é essa situação, Arnoldo? Nós queremos, mais uma vez, esclarecer aqui para a sociedade e para os trabalhadores, né, do porquê que a gente não dá para aceitar uma contraproposta dessa, né, de pagar apenas o INPC para os trabalhadores, se o próprio Diese, são os cálculos do Diese, que tem afirmado que nos últimos 15 anos esses trabalhadores acumularam uma perda de 60%. Isso é mais da metade do teu salário, né? Então, é uma perda de 60%. Desses, 27% foi só de um governo, de 4 anos de um governo anterior, e 12% desse atual governo. 12% de perda salarial desse atual governo que prega os 4 cantos a maravilha que foi governar isso, né? Que se gasta tanto com as secretarias regionais. Eu vejo que as secretarias regionais, se eles pregam tanto essa beleza, eu não sou contra descentralizar, o governo tem que ir lá perto do povo, claro. Mas quem tem que ser valorizado é o trabalhador de ponta, não os cargos eleitorais, né? As secretarias e as coordenadorias que arrumaram apenas cabide de emprego mesmo, para que as pessoas fiquem lá empregadas e fazer outras coisas que não governar o Estado. Porque se estivesse governando o Estado, estava valorizando esses trabalhadores. Claro. Porque são eles que pregam, que fazem acontecer, realmente, né? Fazem acontecer. O trabalho desses trabalhadores. Então,
uma perda desse tamanho, não dá para a gente também se acomodar e ficar calado e aceitar apenas isso aí, né? Porque por alegação de que é um ano eleitoral. É um ano eleitoral, eles tiveram 8 anos para administrar esse Estado, né? Segundo eles, o Estado que mais arrecada, que mais exporta, eles mesmos dizem isso. Está lá na página da Secretaria da Fazenda, né? Essas exportações, o Santa Catarina já é o 5º estado que mais exporta no Brasil, que a maior arrecadação. Então, o Estado, por que não tem dinheiro? Então, eu quero deixar aqui mais não é uma denúncia, mas é um alerta. Quando esse governo criou uma lei que foi a lei do Fundo Social, você conhece? Não conheço. Essa lei do Fundo Social, ela isenta algumas empresas que contribuem com ICMS, que elas podem, eu diria, a palavra certa seria desviar, mas algum recurso elas depositarem no Fundo Social ao invés de pagar o ICMS. Certo. É assim que funciona. Para que o governo faça com isso o que bem entender e não preste contas. Esse dinheiro não entra na folha do governo, ele entra por fora, não entra na folha do governo. E aí não é contado. E quando o governo diz para nós, não podemos dar, porque estamos na lei de responsabilidade fiscal. E esse dinheiro que foi desviado? Por que não conta o orçamento do governo, né, para entrar na lei de responsabilidade fiscal que deveria entrar? Só o ano passado, esse governo arrecadou 99 milhões com fundo social. E esse ano, não sei porquê, mas é um ano peculiar, só nos primeiros 6 meses já foi arrecadado mais de 211 milhões para o Fundo Social. Dinheiro que chega. Então, o que se faz? O governo, estão fazendo obras, mas obra para quem, né? Com esse governo. Cadê a prestação de conta desse dinheiro? Por que esse dinheiro entrar por fora na Receita? Que aí os trabalhadores são os mais prejudicados. Porque esse dinheiro não entra diretamente na folha do Estado, não conta para a lei de responsabilidade fiscal. Uma outra denúncia aí é do Terminal Graneleiro de São Francisco. Já falei em outra oportunidade, volto a frisar. Acho que a gente tem que bater sempre até que se tome uma providência. Claro. O Terminal Graneleiro de São Francisco, a cidade tem a concessão desse terminal para utilizar ele para exportação de grãos lá, principalmente soja, farelo, né? E esse terminal está depredado, em condições precárias de trabalho. Um terminal que arrecada dinheiro para o Estado, né? E os trabalhadores estão em condições até de perigo, correndo perigo. Risco de vida, de acidente. Risco de morte mesmo, e acidentes que já aconteceram, alguns lá. E mesmo assim, né, com o esforço desses trabalhadores, só nos primeiros 6 meses desse ano já foram exportados e entrou de recurso através desse terminal mais de 10 milhões para os cofres da cidade. Então, por que o governo, né, está fazendo isso com os trabalhadores? Será que é a intenção de passar isso para a iniciativa privada e fica precarizando os trabalhos do Estado, que presta um serviço, eu creio, muito mais essencial para a sociedade? Com certeza. Do que a iniciativa privada, que o único intuito é ter lucro. É Não pegar aquilo para ter lucro. É verdade. A cidade está prestando um serviço para a sociedade. E uma outra denúncia, eu acabei vendo por aí, estive visitando essas empresas, na função de sindicalista, a gente está sempre nessas empresas, e o governo federal tem repassado alguns recursos, né, para essas empresas, para as empresas do Estado, são recursos subsidiados. Por exemplo. E aí eu vi alguns carros lá na IPAG, e esses carros vêm com o logotipo do governo federal, porque eles são subsidiados pelo governo federal. Certo. E alguns deles estão colocados uma tarja para tapar o governo federal. Ao símbolo do governo federal, que é o símbolo do governo federal. E outros até tirado aquele pedaço do governo federal. O governo que prega tanto aí, né, que feio, né? Nós fazemos isso e ele está entregando esses carros como se fosse dele, esses carros que vêm do governo federal. Poderia ter vindo de outro lugar, mas eu acho que tem que ser esclarecido, as coisas têm que ser claras, né? O que é. Então, eu queria deixar claro isso, que as pessoas estão vendo carros aí, entregando carros, fazendo política pelo Estado, né? Fazer política com o dinheiro dos outros e ainda encobrir. O pior é que, no fundo, esse dinheiro é de todos nós. É de todos nós. Cada vez maior a arrecadação. E a arrecadação do próprio governo federal muito também. Feio. Não, isso é uma denúncia que deveria ser apurada. Recorde, claro. Estou fazendo em público aqui porque deveria ser apurada, né? As pessoas deveriam chegar nessas empresas e ver exatamente isso, que não foi um nem dois, vi vários. Sim. Vários, tapado lá. Não sei por ordem de quem, né? Mas essas empresas têm seus capitães lá, né? Claro. Seus gerentes regionais, e eles que respondam por isso, né? Então, uma denúncia aqui está feita. E estamos também tentando abrir
passando agora para a campanha da base privada, mais uma vez, as negociações. Porque da última vez que a gente sentou, a mesa ficou meio tensa e acabou parando. Parece que se encerraria por ali. Estou tentando abrir, através do Conselho Regional de Contabilidade, né, reabrir novamente essa mesa de negociação para ver se a gente avança um pouco, porque essa proposta feita por eles não tem como nós aceitar, porque ela já foi negada pela categoria. Claro. A categoria já negou. Então, para que a gente avance algumas coisas, para que leve novamente para a categoria, para ver se a gente consegue aí negociar ainda esse mês, né, depois de tanto tempo já, né, já estamos aí há 4 meses da nossa database. Então, se a gente consegue fechar, para que não seja preciso entrar em dissídio com isso, né, para que a gente... Se entrar em dissídio, aí mesmo que vai demorar mais ainda. Demora e a gente... E se perde, porque aí vai para o magistrado, né? Ele que vai atribuir, né? A justiça já tem tanto trabalho, tanto... É verdade, é verdade. Eu creio que a gente pode negociar por aqui. Arnoldo, para encerrar, quais os recados? Por exemplo, para essa quinta-feira, com essa nova reunião, alguma mobilização dos trabalhadores, ficarem atentos, vocês vão reunir depois do dia 2 para dar ciência do que foi discutido, já tem data isso? Não, nós estamos aguardando, já falei até com ansiedade esse dia 2, né, e com bastante expectativa. Mas que os trabalhadores fiquem atentos. Assim, após essa negociação no dia 2, a gente está passando as informações, como sempre passa, na nossa página, e-mail, telefones, nós estamos informando os trabalhadores do que aconteceu. E aí, se caso não avançar, nós, infelizmente, né, vamos ter que voltar à mobilização. Mobilizar o nosso povo. E a reabertura com as empresas privadas? Eu estou apostando também. Essa é amanhã, certo, às 16h30. Né? Dia 1º, dia 1. Dia 1º, amanhã, 16h30, para que a gente vê se consegue abrir novamente essa negociação, para ver se a gente consegue levar. A gente sabe que tem condição, né? Os salários que os trabalhadores recebem. Um outro fator que eles alegam a iniciativa privada é que esse ano foi implantado o salário regional, né? Mas isso, na nossa categoria, influencia muito pouco. E as empresas já vêm pagando desde janeiro, a maioria. Claro. Foi implantado em janeiro, não influencia mais na folha dos nossos trabalhadores. E a maioria das empresas já estão pagando os reajustes. Mais alguma coisa? Não, agradecer o espaço aqui, que é sempre... Nós é que agradecemos a participação e a presença, que muito tem ajudado a TV Floripa a continuar, né, de portas abertas, né, e com um sinal no ar, graças à participação não só do Sindasp, como de tantas outras entidades e sindicatos. Vocês me desculpem, nós encerramos esse espaço e você continua ligado, porque temos mais informação, mais Floripa em Foco aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá.